28. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6. Mateus 28, 1 ao 6. 1 ao 6. Na mão. Então, meus amados irmãos, irmãs, pai e mãe que estão aí, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer um pouco, a gente está vivendo esse momento de ressurreição, onde Jesus ressuscitou, né? A igreja toda está vivendo. Vai embora. Aonde Jesus ressuscitou, a gente está vivendo esse momento, a gente viveu toda a Páscoa, a Quaresma, né? A gente viveu toda a angústia de Jesus, né? Como é que se diz? Crucificação, morte de Jesus, tudo que Jesus os passou, mistérios, né? A gente viveu os mistérios, cada grupo. Então agora a gente chegou na ressurreição. Eu quero lembrar um pouco. Fica com a palavra aí que eu já vou ler, tá? Aguarda um pouquinho. Eu quero colocar um pouco. Vamos voltar lá naquela época e lembrar quem Jesus era para aquelas pessoas que estavam lá. Gente, imagina a alegria de poder ter convivido com Jesus, né? Quantas pessoas largaram assim, ó, tudo para ficar do lado dele, né? Jesus, aonde ele chegava, ele transformava os ambientes, né? A gente sabe que Jesus curou o cego, Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto, Jesus levantou o paralítico. Então, Jesus era aquele que resolvia o problema, né? Dava segurança para eles, exatamente, né? Quando Jesus chegava perto assim, eles se sentiam seguros, exatamente, né? Exatamente. Então, teve aquele pai que estava com a filha doente, né? Jesus falou, eu não vou até lá, mas a tua filha está curada, vai lá. Então, tu imagina, era aquela pessoa que tu podia chegar nele e dizer assim, oh, Jesus, eu estou precisando. E eu sei que tu podes. A multiplicação dos pães, quando exatamente, o povo estava com fome, né? Então, imagina, a Terezinha falou, ó, Jesus era até mesmo... Vamos pegar lá naquela época, onde as pessoas elas foram... Aquela pregação onde Jesus multiplicou o pão, por que ele multiplicou? Porque eles estavam no deserto, eles estavam retirados e era muito longe, a palavra vai dizer que era muito longe para as pessoas ir em algum lugar comprar pão. Sim. Né? Então tu pensa, as pessoas estavam lá no deserto, já tinham ficado o dia todo com Jesus e eles começam a se cutucar e dizer assim, ó, tô com fome. Sabe? E agora? E como é que eu vou pegar o deserto e vou enfrentar o deserto? Pensa, irmãos. Era 2 dias caminhando, muitas pessoas iam morrer, né? Imagina o que é um deserto, o calor do deserto, caminhar com fome. Então, eles ali naquele momento, eles viveram uma situação de miséria. Vamos pensar nisso. Aquelas pessoas estavam... O que eles tinham? Era uma multidão. Eram quantas pessoas? Foram alimentados 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, né? Eram 3.000 fora homens. As crianças e mas mulheres, contando imagina. As mulheres e as crianças, dava aproximadamente 5.000. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Era ou não era uma situação de miséria, né? Muitas vezes a gente... Agora tu pode pensar, e hoje o Brasil... E até fora de pandemia, muita gente problema, miséria, né? E Jesus, o que me chama atenção, né? Jesus não era indiferente àquela situação, né? Porque quando os discípulos dizem assim, despede esse povo para que eles vão embora, né? Que já está ficando tarde, né? E aí Jesus olha para eles e diz, onde é que esse povo vai parar? O que eles vão comer? Eles vão morrer pelo caminho. O que eles vão né? passar, Jesus não era indiferente à situação daquele povo, à miséria daquele povo, né? Então Jesus ali, ele acabou com a miséria, mesmo da onde não tinha o que tirar, porque não era suficiente. Sim, o que não era suficiente repartir aquele alimento, não era suficiente. Mas mesmo assim, Jesus, ele foi providente. Então eu quero que tu tenha isso. Jesus era alegria por onde ele passava. Jesus era milagre, né? Muitas pessoas aí que estão ouvindo precisam de milagre. Muitas pessoas precisam de providência na vida financeira, que eu já vi que colocaram aí
né? Reza Quantas coisas o pela povo de minha Deus empresa. precisa nesse dia, né? Eu já vi que pessoas colocaram, escrever ali, pela minha condição financeira. Então Jesus, ele era isso. Deus Pra providente. né? Quando faltou vinho no casamento, porque claro que as pessoas... Por que faltou vinho? Porque eles também não tinham condições financeiras, ou mesmo assim foram fazer aquela festa e acabou. Agora tu imagina a tristeza daqueles noivos. E não, Jesus foi lá e foi providente. Então eu quero que tenha isso no teu coração. Jesus era alegria, Jesus era salvação, era vida, era saúde, que ele fez muitas curas físicas. Jesus era providência, Jesus era presença, era gostoso de estar ao lado de Jesus. Sim. Né? Imagina, muitas pessoas já nem queriam mais ir embora. E onde ele for, perdiam a noção do tempo quando estava Jesus, né? Pessoa, onde ele for, eu vou. E Jesus pregava num lugar, daqui a pouco eles olhavam para Jesus, eu quero ficar contigo, onde é que tu vai? Eu vou junto. E depois até falando mesmo na história, assim, que aquele povo, quando Jesus se retirou, eles seguiam ele, né? Exatamente. Aí agora, ele dizia, me segue porque eles querem pão. Exatamente. Agora tu pensa, vamos trazer pro dia de hoje. O que Jesus seria no dia de hoje? Um fenômeno. Tá entendendo aquela coisa assim? O que é o fenômeno? Milhões de seguidores. É algo sobrenatural. Milhões de seguidores, como diz a Claudinha. É algo que não existe. Então tu tá entendendo que Jesus era isso? Era algo inexplicável. E muitas pessoas que até mesmo não acreditavam em Deus, viram que era Deus. Né? Eu pude ver, eu vi. Se surpreendiam, sabe? Com as palavras dele. Exatamente. Palavras sábias. Então, né? Jesus fez muitos fiéis. E Jesus estava implementando o cristianismo com a sua vida. Né, com tudo que ele fazia, com tudo que ele falava, porque não era só milagre, era crescimento. As pessoas viam que realmente eu preciso dessa palavra, preciso me alimentar, eu quero isso para a minha vida. Então foi fundando uma nova religião, porque lá já existia religião, e Jesus foi fundando o cristianismo. As pessoas foram largando o judaísmo e foram vendo, esse é o cara, esse é o Messias, esse é o esperado que eu estava esperando. Ele chegou e ele está aqui. E eram poucos que reconheciam que ele era o Messias. Exatamente. Né? Eram poucos. Então, e aquelas pessoas tinham aquela alegria, aquela, sabe? Tipo, nada mais preciso, tô com ele, tá tudo certo. Até que, olha só. Até que, vamos para a palavra. Não, calma. Não vamos para a palavra. Espera mais um pouquinho. Até que mataram Jesus. E a gente, né, veio vivendo tudo isso. Mataram Jesus do jeito que foi. Gente, pensa na desolação, no abatimento. Gente, era assim, ó. Era choro. Era choro. E as pessoas que já acreditavam nele diziam assim, acabou. Sim. Sabe? E o medo, né? Eles ficavam, também, e agora? A quem que eu vou seguir? Porque eu já não era mais judeu, já era cristianismo, e agora eu fiquei aqui perdido, o que que eu vou fazer? Mataram o meu Deus. Imagina? Sim, Imagina? um amigo, né? Mataram, amigo fiel. Exatamente, mataram o meu Deus, e agora a quem eu vou me achegar? O que que eu vou fazer da minha vida? Né? Muitas pessoas ficaram assim. Aí teve até discípulos como Pedro, voltou a pescar, voltou para a vida velha, né? Outros já estavam desolados. Maria Madalena, ela ia toda noite lá no sepulcro chorar. Tu entendeu? Ele estava lá morto e ela queria ficar lá com o Deus dela, morto, e chorar aquela dor dela, sabe? Porque onde é que ela ia? Né? Maria Madalena era prostituta. E agora? Sabe? Vou fazer o que na minha vida se minha vida era Jesus? Aonde eu irei, né? Diz a palavra. Aonde eu irei? E tipo assim, o sentimento foi de realmente... E foi com essa intenção, né, que mataram Jesus. Era matar o cristianismo e matar aquele Deus. Né? Morreu, acabou. Sabe? Devastou. Agora vamos para a palavra. Aqui. Depois de sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Olha só, eles iam lá ver o túmulo. Eis que houve um violento tremor de terra.
um anjo do céu desceu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está mais aqui. Ressuscitou. Não está mais aqui, ressuscitou. Como disse, vinde e vede o lugar que ele repousou. E elas foram até lá e o lugar estava vazio. Aí se você depois tu pode continuar lendo essa passagem que é muito bonita. Logo depois Jesus aparece para elas, ressuscitado, né? E ali Maria Madalena chora, depois se levanta, ela fica feliz. Gente, tu pensa o que era aquela... Tipo, ela ficou assim, tá, pelo que eu tava chorando? Sabe, eu tava chorando por algo que ele morreu, mas ele ressuscitou. Sim. Tipo, acabou com aquela dor, sabe? Como se fosse a alegria da ressurreição. A alegria voltou. Sabe? E a vida dela voltou. Ali naquele momento, aquela mulher que já não sabia mais o que fazer, tipo, pô, ele vive, sabe? Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Sim. Temor não há, sabe? Eu tô... E ali eles foram vendo a promessa se cumprir, né? Que ele já falou que ele ressuscitaria, mas muitos deles não entenderam, porque era algo inédito. A ressurreição, essa pessoa de Jesus Cristo voltar à vida, não era... Hoje a gente sabe que 2000 anos atrás Jesus ressuscitou, mas ele falar aquilo lá naquela época, as pessoas não entendiam o que é isso. Sim. E muitos não acreditavam. Nunca tinha visto, né? E nem falar, né? Eles realmente não acreditavam, tanto que é o tamanho da desolação. Sim. Porque se eles acreditassem, eles não iam ficar abatidos daquela forma. Sim. Ia doer, mas eles sabiam. Mas ele vai ressuscitar. Tu tá entendendo? E não, eles estavam desolados. E de repente, a alegria voltou. Jesus Cristo ressuscitou. E a gente pensa nesse... Voltando ali um pouco, nesse cenário de morte, de quando Jesus morreu, e de desolação, e de desespero, pensa que eu vejo que muitos de nós católicos, a gente traz isso para a nossa vida. A gente parece que a gente adora um Deus morto, sabe? Muitas pessoas agem como se o Deus deles fosse morto, né? Exatamente. Que não tivesse condição, não tivesse poder para agir naquela situação que a pessoa se encontra. Exatamente. Né? Às vezes tem um casamento, que é um casamento já de muitos anos, e pensa assim, não tem mais o que fazer, não tem solução. Sim. Sabe? Muita gente já aceitou, né? Ou a mãe que tem um filho que está na drogadição, já não tem mais o que fazer, né? Ou até mesmo, aí tu vê na tua vida, aquilo que tu diz assim, pô, já não tem mais o que fazer, né? Às vezes a gente segue, a gente internalizou, né? Muitas vezes porque a gente vive toda essa questão que Jesus morreu, só que não parou ali, né? E às vezes a gente quer ficar só no sofrimento. Jesus morreu. Ele morreu por mim, pelos meus pecados. E, sabe? A gente traz isso para nossa vida. Só que na realidade não parou ali, né? Muitas vezes a gente parou ali e aquilo ali está trazendo uma consequência aonde eu não mudo, né? Onde muitas coisas eu preciso mudar e eu não mudo. E eu acredito que não é possível, porque eu sempre fui assim, tá entendendo? E a gente tem que trazer para nossa vida que a ressurreição, ela tem que acontecer em nós, né? Porque Jesus, ele ressuscitou, e até eu e minha esposa, a gente estava lendo a palavra, e o que acontece? Quando ele apareceu depois para os discípulos, eu achei isso muito lindo. Os discípulos não reconheceram
Tanto que era necessário eles tocar as chagas, era necessário eles ver Jesus repartir o pão, Jesus foi fazendo aquele ritual para mostrar que ele era ele. O rosto de Jesus estava diferente, e vão dizer os teólogos, porque Jesus ele ressuscitou com a face da humanidade. Olha que lindo. É a mistura do rosto de todo mundo. Tá lá. Olha tava, que lindo, né? Tava em Jesus. Lindo isso. Então, eu, Aleph, Terezinha, Claudinha, Márcia, eu ressuscitei lá. Em Jesus. Tá entendendo? Que aquele acontecimento não foi um acontecimento simplesmente lá daquela época. Sim. Não, eu ressuscitei lá. Eu ressuscitei com ele. Eu ressuscitei com Jesus. E sabe que eu comentei aqui com as pessoas sobre aquele livro da Paixão de Cristo, né? E aquele livro ele termina na ressurreição. Então, é a coisa mais linda a história se contada assim naquele livro, gente. Como foi a ressurreição? Sabe, da morte de Jesus da cruz até o momento antes dele ressuscitar, diz que era as trevas tomaram conta. Foi. Era assim, sem vida, tudo morto, parecia que todo mundo estava morto. Ninguém mais tinha alegria, ninguém era medo, era pânico. E quando Jesus ressuscitou, surgiu o sol, a claridade veio, a luz tomou conta das trevas, né? Porque as trevas é o que? A ausência da luz. Chegou a luz, a escuridão foi embora, as flores se abriram, os pássaros cantaram. Diz que foi assim esplêndido aquele momento, a ressurreição. Eu fico imaginando na minha cabeça, fiquei com aquela imagem na minha cabeça. Que coisa mais linda! A alegria voltou aos corações novamente. E aí eu tava pensando assim que agora, este momento que nós vivemos, né, a gente viveu toda aquela passagem dos mistérios dolorosos de Jesus. E eu ficava pensando assim, nossa, e quanta coisa triste a gente viveu. Quanta morte a gente ouviu falar nessa quaresma. E agora nós estamos vivendo a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, como disse o Arif ali, né, que vindo na nossa imagem, vindo com o nosso rosto, nos devolvendo essa vida, é momento de nos alegrar, né, de viver intensamente esse momento de alegria. Exatamente. Porque Jesus morreu, ressuscitou para nos conceder esta alegria da vitória. Que vitória maravilhosa, né? Vitória maravilhosa. Maravilhosa, gente, imagina. É momento de ressuscitar também. É, de ressuscitar. Tá entendendo? Exatamente. É momento de ressuscitar também, de trazer isso para tua vida. De trazer isso dentro da tua casa. É momento de nós viver isso agora. Exatamente. Agora nós temos que viver isso. Como a gente viveu na quaresma, os mistérios dolorosos, como eu falei, de tanta dor. Agora é momento de viver a alegria da ressurreição, de esperança, de saber que nós não estamos só, que amanhã nós temos um dia reservado e maravilhoso para nós, que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem, né? Este é o momento agora para a gente viver, né, Aleph? Já vou mandar a pregação do Aleph. Não, vai, fica à vontade aí. Vamos lembrar que, tem uma passagem que Deus me lembrou, que é muito linda, que ela nos dá assim a dimensão do que é a ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Quando ele chegou, a irmã de Lázaro disse assim, ó, Jesus falou assim, eu quero ver Lázaro. Daí ela disse assim, Jesus, ele morreu já faz 3 dias e nem vai lá, porque ele fede, já cheira mal. Você lembra? Sim. Então tu pensa, e a gente sabe que, não sei se tu já passou pela rua e de repente tinha um cavalo morto. Como fede. Tu pensa no cheiro, é terrível, né? Parece que tu passou e aquele cheiro continua. Então, se tem essa cultura também de enterrar os corpos, também por causa desse fedor. Sim. Que fica à mostra, né? Então, esse sepultamento se faz necessário por causa do mau cheiro. Só que o mau cheiro tá lá. Tá entendendo? Então, Lázaro estava lá, estava morto, estava fedendo. Jesus foi lá,
ressuscitou Lázaro. E ele saiu de lá bem, ressuscitado. E já não fedia mais. Está entendendo? Que Lázaro não saiu de lá fedendo. Que Lázaro saiu de lá ressuscitado, vivo. E o que acontece? Deus estava me trazendo essas situações. Às vezes tu já te converteu, né? Tá na igreja. Mas dentro do teu coração ainda tem aquela saudadezinha do pecado. Tá entendendo? Tem ainda aquela saudadezinha da vida velha, daquilo que tu sabe que não é mais pra ti. E aquilo dentro de ti tá fedendo. Essa vontadezinha, esse desejo, uma hora tu vai cair. Muitos de nós ainda caímos. Sabe aquela depressão, né? Que muitas pessoas têm e carregam. Muitas vezes é por causa de uma pessoa que não perdoou. É de uma situação que aconteceu e está dentro de ti. E aquilo está apodrecendo. Às vezes a gente até diz assim, ó, não, passou, é passado, escondi, está bem enterrado. Está enterrado, é passado, mas está fedendo. E aquilo ainda tem consequências sobre a tua vida. Então, Jesus me trazia que quem morreu com Cristo, quem foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou e já não fede mais. É uma nova criatura. É uma nova criatura. É nova. O que é velho ficou para trás. O que é velho ficou para trás. A gente vai lembrar de Paulo, que ele saiu da condição de perseguidor, aquele que matava os cristãos. Ele caiu, Saulo, e ele diz que morreu, Saulo, e ele levantou Paulo. Isso é uma ressurreição. Ele levantou um novo homem, que já não faz mais aquilo que ele fazia, né? As atitudes dele já mudaram, ao ponto de Paulo chegar e dizer assim, já não se reconhecia mais, né? Paulo já estava evangelizando e estava impulsionado pelo amor de Deus, e ele era uma pessoa completamente diferente. Ele era antes uma pessoa agressiva. Se tu lê as cartas de Paulo, ele já era uma pessoa poética. Paulo estava apaixonado por Jesus, cada coisa que ele fala. Então Paulo chega uma hora que diz assim, já não sou mais eu. O que aconteceu? Sim. É Cristo que vive em mim, sabe? Ele já não se reconhecia mais. Aquela pessoa, aquela história, né? Quantos anos Paulo tinha? Tinha 30 anos. Morreu. Né? O homem velho morreu. Morreu. E muitas vezes a gente precisa trazer isso para nossa oração. Jesus, eu preciso morrer. Né? Parece que é forte dizer isso. Eu preciso morrer, Jesus. Mas está na palavra que a gente tem que morrer para o pecado e viver essa vida nova em Cristo. A gente sabe que tem aquela musiquinha e diz assim, ó, deixa eu achar aqui. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Como é que o ressuscitado vive entre nós, se não for eu? Tá entendendo? Sim. Se não for eu, vai ser quem dentro da minha casa? Se não for eu que estou ressuscitado. Então a gente quer trazer transformação. E até eu vou trazer, a minha irmã, ela foi na missa lá na Rui Teixeira, e a esposa estava dizendo assim pro padre Jair, e trouxe em outro lugar, né? Ele levou lá pra missa lá da Rui Teixeira. Ela disse assim, ô padre, eu já não sei mais o que fazer, eu desisti, eu tô numa condição que eu já não aguento mais. Daí ele, mas o que está acontecendo, minha filha? O meu marido, padre, será que eu vou morrer e não vou ver o meu marido convertido? Eu falo para ele, não adianta de nada. A gente chega até brigar, xingar, e aquilo não muda, não tem jeito, padre. Será que eu não vou ver meu marido convertido? O padre falou assim, tu já tentou fazer um bolinho de limão para ele? Ai. Tu
tá entendendo? Que o ressuscitado é aquela pessoa que ela já tá só pelo céu. Entendeu? E ela sabe que quem tem que mudar é ela. Quem tem que amar é ela. Quem tem que trazer Jesus para dentro de casa é ela. É a mulher que está aqui olhando esse grupo de oração, que tem que olhar para o marido e tratar ele bem. Essa é a evangelização. Né? É o filho que honra o pai, que é obediente. É o jovem que vive a palavra de Deus. E Jesus chegou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos ficou assim: como assim nascer de novo? Porque ele queria mudar de vida, né? Eu quero mudar de vida, o que eu faço? Necessário vos é nascer de novo. Aí ele ficou assim: tá, mas eu vou ter que entrar de volta para a barriga da minha mãe? Eu, um homem barbado, como é que eu faço isso para mim nascer de novo? Aí Jesus diz: em verdade, verdade vos digo, aquele que nasceu da água e do Espírito entrará no reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então esse nascer de novo é viver as coisas de Deus. Né? Então tudo é possível. Se a gente viver com a palavra de Deus, se a gente viver, se a gente ser Jesus, que isso é a ressurreição. Aleph morreu, agora eu sou Jesus. Né? Aquilo que eu fazia, já não faço mais. E trazendo isso para a nossa vida mesmo, colocar assim: Jesus, nessa situação, o que tu faria? Sempre fazer isso, né? Nessa situação, Jesus, o que tu faria? A gente tem a resposta rapidinha quando a gente faz isso. Jesus faria isso que eu estou fazendo, que eu vou fazer, que eu penso em fazer? Exatamente. Ou vamos supor que tu já fez, a cagada já está feita, e tu fica assim: o que eu fiz? Eu, uma mulher de Deus, um homem de Deus, fazer uma coisa dessa. E a gente fica lá se remoendo. A pessoa que ressuscitou com Cristo vai lá e pede desculpa. Ela se humilha, ela corre atrás e vai reatar as coisas erradas que fez. Porque isso é ser de Deus, minha gente. E Deus me lembrava que Ele disse, né? A porta do céu é estreita. Tá, mas é estreita de que tamanho? Exatamente do tamanho dos mandamentos. Os 10 mandamentos. Esse é o tamanho da passagem. Né? Então, se tu quer ver ressurreição daquela mesma forma que os apóstolos viram, daquela mesma forma que eles viram milagres, e daquela mesma forma que depois que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, os milagres aconteciam através deles. Gente, a gente vive situações terríveis hoje em dia, né? Cada um com as suas situações. E às vezes a gente está ali com um milagre que é necessário. Por que a gente não luta e não acredita? Né? Os apóstolos, eles acreditavam. E eles profetizavam, e Jesus fazia. Quem vai fazer é Deus. Eu tenho que acreditar, eu tenho que dar o meu sim. Tá? Eu não sei o que tu precisa aí hoje. Mas eu sei que tu precisa dar o teu sim. E quem vai fazer é Deus. Tira a responsabilidade de ti. Né? Mãe que está aí vendo, que pensa assim: poxa, eu criei meu filho, minha família completamente errada, o tempo passou, está perdido. Mãe, ainda há tempo. Basta o teu sim. Basta o teu sim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, há tempo. O teu sim é hoje, é agora. Como dizia a tia Neuza, a hora é agora, né? O dia é hoje e amanhã pode ser tarde. Então traga Jesus para dentro de casa com as atitudes. Não somente com pensamento, não somente com palavra, não somente com amém, aleluia. Isso é necessário, oração é necessário, mas a palavra precisa se fazer carne através da nossa vida. Porque se eu não ressuscitar com Cristo, se eu não viver a palavra,
de Jesus, a não viver os mandamentos, eu já me condenei. Eu já condenei aqueles que também estão comigo. Porque eu criei um ambiente de inferno, onde nós, que estamos aqui, 28 pessoas, nós somos convidados a criar ambiente de céu. Como? Vivendo, vai de ti, do teu exemplo. Deus é fiel ao teu sim. Amém? Amém. Vamos ver se eu esqueci de mais alguma coisa falando aí. E eu estava me lembrando também que esse viver, né, em Cristo, a alegria do ressuscitado, o nascer de novo. Eu ficava me lembrando assim que muitas vezes quando acontecia algum tipo de desentendimento dentro de casa, alguma coisa assim, eu falava assim para Jesus: Jesus, o que eu faço? Jesus dizia assim: vai lá e pede perdão. Aí eu dizia assim: puxa, eu de novo? É só eu que peço. Eu dizia, né? Aí eu pensava: mas se Jesus está dizendo que para mim, eu vou de novo, né? E muitas vezes eu disse essa palavra que nem o Aleph falou ali, assim, né? Eu dizia assim: puxa, eu já não me mando mais, né? Jesus, ele vem as coisas assim para me fazer, eu não me mando mais, não é mais a minha vontade. A minha vontade não era ter que ir lá pedir perdão de novo. Puxa, eu já pedi tantas vezes. Eu queria que essa pessoa chegasse e me pedisse perdão. Mas daí Jesus diz: não, vai lá e pede perdão. Aí eu dizia: eu já não me mando mais. Eu falava. E o ressuscitado é legal, que Deus dá a graça para ele fazer aquilo. Sim. Vem no coração e Deus já te dá a graça e tu já vai dizer assim: nossa, mas foi eu mesmo que fiz isso? Né? E foi assim, para mim, foi tão fácil. Gente, isso é graça de Deus. Então a gente tem que pedir para Deus mudar aquilo que nós é preciso ser mudado, né? Ainda nós estamos na igreja, nós estamos na caminhada. Quem dera a gente já fosse santo, né? Mas quantos de nós vivem ainda como mortos? Como mortos, somente com camiseta, somente com os trejeitos, o estilo de gente de igreja, mas na verdade nós vivemos como mortos, sem fé num Deus que vivo está, num Deus que pode, num Deus que realiza. Então a gente precisa trazer essa ressurreição para a nossa vida.